A OMS ela estima que existe mais de 300 milhões de pessoas no mundo afetadas pela depressão. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar de um tema bem comentado, bem atual. Infelizmente ele é muito atual, tem uma grande proporção hoje em dia, que é a depressão ou transtorno depressivo. A depressão ela está dentro de um grupo de doenças na psiquiatria que chama transtorno do humor. Assim como outras doenças, elas são divididas em grupos também. Existe uma diversidade de depressão. Depressão não existe apenas uma, existem várias. E eles dividem basicamente em dois grupos o transtorno do humor. Os transtornos depressivos de um lado e os transtornos afetivo bipolar de outro lado. Em uma outra ocasião eu vou falar para vocês sobre o transtorno afetivo bipolar. Hoje nós vamos focar mais nos transtornos afetivos depressivos, ou depressão, como é mais conhecido, ou transtorno depressivo. A OMS ela estima que existe mais de 300 milhões de pessoas no mundo afetadas pela depressão. Tem um estudo que diz que no Brasil, mais de 5% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de humor, ou depressivo, ou os bipolares. Em muitas fontes de estudo a gente vê que é o mal do século. É um distúrbio que dá mais em mulheres. Então, como eu disse para vocês, é um tema bem atual, que infelizmente afeta muitas pessoas no Brasil e no mundo. Eu acredito que quando a gente fala sobre doenças, principalmente doenças psiquiátricas, o conceito das coisas é muito interessante a gente entender para a gente entender o tema. Então, se a gente vai falar de um transtorno de humor, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o humor? O humor, a gente pode dizer que é um estado de ânimo, num período de tempo. Algumas fontes de estudo dizem que como se fosse um pano de fundo, que colore o nosso ânimo, o nosso sentimento. É um estado basal sentimental. O que significa basal? É aquele tipo de humor, é aquele tipo de sentimento que mais fica com a gente durante o dia. É um estado emocional e ele faz parte dos elementos afetivos. Para resumir, o humor é tônus afetivo do indivíduo, o estado emocional basal e afetivo que a pessoa se encontra em um determinado momento. Podemos dizer também que o humor é uma lente afetiva que dá uma cor particular, ampliando ou reduzindo o impacto das experiências reais e modificando a natureza e seu sentido. Em boa parte, o humor é vivido corporalmente e psiquicamente. Para resumir, o humor é isso. Seria o pano de fundo, seria aquele ânimo, aquele sentimento que mais fica presente durante o nosso dia. Os transtornos depressivos são vários tipos de transtorno. Não existe uma depressão só. Aqui eu vou falar para vocês agora alguns tipos de depressão que é catalogado no DSM-5. Eu já falei várias vezes para vocês que o DSM-5 é um manual psiquiátrico feito pela Associação Americana Psiquiátrica que serve para os médicos fazer os diagnósticos. Esses são alguns tipos de transtornos depressivos que existem. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. O transtorno depressivo maior, que é um dos transtornos depressivos que mais existem. Transtorno disfórico pré-menstrual. A depressão persistente ou destimia, que seria um tipo de depressão leve e crônica, que dura um longo prazo. O transtorno depressivo induzido por substâncias. Essas substâncias podem ser drogas, lícitas ou ilícitas, ou medicações. E depressão devido a outra condição médica. O que isso quer dizer? É aquele tipo de depressão que geralmente é induzida por um outro tipo de doença física. Eu já dei o exemplo aqui que, por exemplo, as doenças da tireoide pode dar depressão, o hipotireoidismo pode similar a uma depressão. Doenças álgicas, elas estão muito ligadas à depressão. Doenças álgicas são aquelas doenças que provocam dor. Então, para a gente entender, não existe um tipo só de depressão. Fica muito difícil a gente falar em uns sintomas que está presente em todas. Eu vou falar alguns sintomas aqui que a gente pode já começar a acender o alerta, né? E procurar uma ajuda de um profissional caso tenha esses sintomas. Os sintomas que eu vou dizer, ele está presente principalmente no episódio depressivo maior ou transtorno depressivo maior. Esses sintomas eu tirei do DSM-5, que é o manual que a gente está usando para fazer esse vídeo. Esses sintomas, para ter um critério diagnóstico, eles têm que estar presente maior
ou igual a 2 semanas. O DSM-5 indica isso. Antes de eu falar dos sintomas, uma coisa bem interessante para a gente fazer um adendo é que tristeza é normal. Todo ser humano sente tristeza, assim como ansiedade, assim como medo, assim como raiva. A tristeza e o desânimo, então ela até certo ponto ela é normal. E nem toda tristeza é depressão. Então, para a gente começar a desconfiar, esses sintomas que eu vou dizer para vocês, que eu tirei do DSM-5, ele tem que estar igual ou maior a 2 semanas. O DSM-5, ele coloca 2 principais sintomas que eles têm que estar presentes, ou um ou outro. Obrigatoriamente eles têm que estar presentes para a gente desconfiar de depressão. Esses 2 sintomas principais são anedonia. Anedonia seria a falta de prazer, aquele sentimento, aquele sintoma que quando a pessoa perde o prazer nas coisas que ela tinha um prazer antes, das coisas que ela gostava. Ou humor deprimido. Esses 2 sintomas, eles têm que ter um ou outro obrigatoriamente para a gente pensar em um diagnóstico de depressão. Então o DSM-5 ele coloca obrigatoriamente que tem que ter ou anedonia, que é falta de prazer nas coisas cotidianas e as coisas que a gente já tinha prazer antes, ou humor deprimido. Pode ter os 2, anedonia mais humor deprimido, ou anedonia só, ou apenas humor deprimido. E ele ainda coloca, obrigatoriamente tem que ter um desses 2 sintomas, mais pelo menos 4 sintomas desses que eu vou falar para vocês. Alteração no peso, ou aumento do apetite ou diminuição do apetite. Sono. O aumento do sono, uma sonolência muito grande, ou insônia, diminuição desse sono. Alteração na psicomotricidade. Ela está muito ligada aos nossos movimentos, né? Geralmente a pessoa que tem uma desconfiança de depressão, ela fica mais letárgica, fica mais lenta. Alteração na energia. Geralmente os transtornos depressivos diminuem a energia. Uma coisa bem interessante para a gente fazer uma comparação aqui, que nos transtornos bipolares, que são transtornos que oscilam entre a mania, que é um estado psiquiátrico de aumento de energia, e os episódios depressivos, também tem alteração nesse sentido. Só que nos bipolares, quando eles estão em mania, eles aumentam essa energia. Também os pacientes que entram nesse estado depressivo, eles sentem uma sensação, um sentimento de inutilidade. E um sentimento de culpa. Eles se sentem muito culpados. Tem alteração na cognição e na atenção. Geralmente diminui a sua atenção e a capacidade de foco. E também está ligado a pensamentos de morte ou ideação suicida. Uma coisa interessante aqui, que a gente tem que grifar, que esses sentimentos geralmente trazem muito sofrimento para esse paciente, que é um dos critérios também que a gente usa para tentar fechar o diagnóstico. E esses sintomas não podem ser causados por outro tipo de doença, né? Porque aí a gente não encaixa dentro dos critérios de depressão. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês sempre nos meus vídeos, que os meus vídeos não têm o objetivo de vocês se autodiagnosticar. Se vocês desconfiarem de algum sintoma desse, o mais importante é vocês buscarem um profissional capacitado, um médico, um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa auxiliar vocês. Esse tipo de vídeo é educativo e principalmente para tentar diminuir os preconceitos que ficam em torno desse tipo de doença. Então esses sintomas nunca podem ser pinçados, apenas um, e a pessoa achar que tem esse transtorno. E tampouco diagnosticar as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Falando um pouco sobre o tratamento, assim como o diagnóstico, ele é individualizado. O que isso quer dizer? Cada paciente tem que passar por uma avaliação médica, tem que ser individualizado, é muito diferente um tratamento de cada paciente, nunca se repete, né? Não existe uma receita de bolo. E existem vários fatores que os médicos usam para diagnosticar, além desses critérios que eu falei, existem outros critérios também, por isso que eu falo para vocês que esses vídeos vocês não podem usar para se autodiagnosticar. E existem tantos critérios que a gente usa para fazer esse tratamento que eu vou falar alguns para vocês. Por exemplo, a gravidade do quadro, os fatores desencadeantes, os recursos disponíveis que esse profissional de saúde tem no momento do diagnóstico, a preferência do paciente. Hoje em dia a psiquiatria ela sempre fala que o tratamento é como se fosse negociado com o paciente. O paciente tem que se sentir bem com o tratamento indicado. A familiaridade do profissional com o método indicado para o tratamento. Então esses são alguns fatores para vocês verem que não existe receita de bolo. Tá? Se vocês desconfiam que vocês têm esse tipo de transtorno, se vocês
conhece alguém que tem esse tipo de transtorno, o mais indicado é buscar um profissional capacitado. Falando um pouco mais do tratamento, nem todo tipo de depressão vai precisar de medicação. Existem os casos leves que podem ser apenas psicoterapias e psicoeducação. Então vai depender de cada avaliação. Mas geralmente os tratamentos são medicações mais psicoterapia. Dependendo do grau e dependendo da doença, só medicações. Dependendo do grau, apenas a psicoterapia. Mas geralmente são as duas, né? Que é medicação mais psicoterapias. Existe uma diversidade de psicoterapias usadas na depressão. Vou dar alguns exemplos para vocês. A TCC, a terapia cognitiva comportamental, a psicoterapia interpessoal, entre várias outras. Existe um tratamento aqui, principalmente nas depressões refratárias. Depressões refratárias são aquelas depressões que nós tentamos tratar com medicações, com psicoterapias e teve falhas reiteradas, que é a eletroconvulsoterapia, que seriam impulsos elétricos cerebrais, seriam impulsos elétricos que a gente libera no cérebro através de uma técnica para tentar ter um retorno melhor nesse tratamento. Esses geralmente são usados em casos graves ou casos específicos, por exemplo, na gestação, mulheres com depressão que estão grávidas, né? Então, para vocês verem como o tratamento, assim como o diagnóstico, ele varia muito, não existe uma depressão só. Existe desde o paciente que vai apenas fazer a psicoterapia, né, vai acompanhar com um terapeuta, com um psicólogo, até o paciente mais grave ou refratário ou alguns casos específicos que podem chegar a esse caso de usar a eletroconvulsoterapia. Então é isso que eu queria falar para vocês. Não existe receita de bolo. Principalmente esses vídeos que a gente faz tem o objetivo de diminuir o preconceito em cima da psiquiatria, da saúde mental e principalmente que vocês procurem ajuda. Esse é a maior mensagem que eu quero deixar para vocês. Espero que essas informações sejam de grande valia, espero que vocês tenham gostado, espero que seja de fácil compreensão. Eu sempre tento trazer a informação com qualidade, os últimos estudos, eu sempre tento buscar os artigos, mas principalmente eu tento passar de uma forma fácil, porque eu sei que aqui tem pessoas que estudam na área, mas também tem pessoas que não estudam. Então eu sempre tento buscar a melhor forma possível para vocês entenderem o tema, tá bom? Por hoje nós vamos ficar por aqui, peço que vocês assinem aqui no canal, pode acompanhar a gente no Instagram também, nós temos o canal Humanize no YouTube, também estamos no Facebook, e é isso aí. Um beijo, um abraço e até mais.